emerge falar para novos juízes, né? Eu sou uma ex-colega, né? E especialmente nesse tema, quer dizer, o tema desse curso de consequências sociais das decisões judiciais, a concretização dos direitos, essa questão da proibição às drogas é central, né? Eu falo... bom, eu vou usar esse coisa aqui pela primeira vez, não tenho muita intimidade, se não der certo eu desisto. Mas, enfim, eu falo em nome da LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, que nós traduzimos como Agentes da Lei contra a Proibição, que é uma organização internacional formada para dar voz a policiais, juízes, promotores e demais integrantes do sistema penal, que, compreendendo os danos e os sofrimentos provocados pela guerra às drogas, claramente se pronunciam pela legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Os integrantes da LEAP não incentivam o uso de drogas e têm profundas preocupações com os danos e sofrimentos que o abuso dessas substâncias lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, os integrantes da LEAP sabem que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos, não só aos consumidores das drogas tornadas ilícitas, como a toda a sociedade. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. É infinitamente maior o número de pessoas que morrem por causa dessa nociva e sanguinária guerra do que pelo consumo das próprias drogas. Essas drogas que hoje são ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, foram proibidas em âmbito mundial no início do século XX. Nos anos 1970, a repressão aos produtores, comerciantes e consumidores dessas substâncias foi intensificada com a introdução da política de guerra às drogas. Essa guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon nos Estados Unidos em 1971 e logo se espalhou pelo mundo. Passados esses 100 anos de proibição, com seus mais de 40 anos de guerra, os resultados são mortes, prisões superlotadas, doenças contagiosas se espalhando, milhares de vidas destruídas e nenhuma redução na circulação das substâncias proibidas. Ao contrário, nesses anos todos, as drogas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos nessa nociva e sanguinária guerra. Em pesquisas periodicamente realizadas nos Estados Unidos entre alunos de escolas médias, as respostas têm sido que é mais fácil comprar drogas ilícitas do que cerveja e cigarros. Vale notar que dados, aliás, é óbvio, né? Porque quando se compra num mercado ilegal, ninguém pede carteira de identidade, enfim. Vale notar que os dados da Drug Enforcement Agency, a DEA, apontam que antes da implementação da guerra às drogas em 1970, 4 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América, maiores de 12 anos, tinham usado uma droga ilícita, correspondendo a 2% da população de então. Enquanto em 2003 esse número era de 112 milhões, correspondendo a 46% da população. A própria ONU, que em 1998, tomada por uma delirante euforia, prometia um mundo sem drogas em 10 anos, posteriormente viu-se constrangida a reconhecer a expansão e diversificação do mercado das drogas ilícitas. Em relatório divulgado em março desse ano de 2013, o secretariado do seu Escritório para Drogas e Crimes, o UNODC, estimou que de 153 milhões a 300 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos teriam usado uma substância proibida pelo menos uma vez no ano de 2010. O mesmo relatório, destacando o fato da maconha continuar sendo a droga ilícita mais utilizada, seguida pelas anfetaminas, revela que foram identificadas 49 novas substâncias psicoativas consumidas em Estados-membros da União Europeia em 2011, número superior às 41 novas substâncias identificadas em 2010 e às 24 em 2009. As apreensões realizadas em operações policiais, que antes da declaração de guerra às drogas se faziam em quilos e agora se fazem em toneladas,
além de revelarem a expansão da produção e do comércio ou reduzirem momentaneamente a oferta, acabam por proporcionar uma imediata supervalorização das mercadorias, assim criando maiores incentivos econômicos e financeiros para o prosseguimento daquelas atividades econômicas ilegais. Por outro lado, eventuais êxitos repressivos em determinado local conduzem a um mero deslocamento dos empreendimentos ilícitos. Nos últimos anos, parte significativa da produção de cocaína na Colômbia se deslocou para o Peru, em movimento que simplesmente inverte o que aconteceu nos anos 1990, quando houve um deslocamento da produção do Peru e da Bolívia para a Colômbia. Eventuais êxitos repressivos muitas vezes também acabam por incentivar produtores, comerciantes e consumidores a buscar outras substâncias, podendo conduzir, como de fato tem conduzido, a chegada ao mercado ilegal de novos produtos mais lucrativos e ou mais potentes nos seus efeitos primários. Assim reconheceu o diretor-geral da Polícia Federal Brasileira por ocasião de conferência internacional realizada no Rio de Janeiro em 2010. Pretendendo louvar um suposto sucesso da repressão, acabou por afirmar que dificuldades impostas pela repressão à produção de cocaína fizeram com que as quadrilhas de traficantes buscassem uma alternativa que se concretizou no crack. Esse não é apenas o caso do crack. O ópio, que costumava ser fumado ou bebido, acabou sendo substituído pela heroína injetável. Durante a proibição do álcool nos Estados Unidos, no período de 1920 a 1933, o comércio de cerveja e vinho perdeu espaço para a venda de outras bebidas alcoólicas mais fortes, mais concentradas, lucrativas e perigosas, como o uísque e o gin. O fracasso da proibição, além de ser evidente, seria facilmente previsível. Drogas são usadas desde as origens da história da humanidade. Milhões de pessoas em todo o mundo fizeram e fazem uso delas. A realidade tem mostrado que, por maior que seja a repressão, esse quadro não muda. Sempre há e haverá quem queira usar essas substâncias. E, havendo quem queira comprar, sempre haverá pessoas querendo correr o risco de produzir e vender. Os empresários e empregados das empresas produtoras e distribuidoras das substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho. Essa é uma lei da economia. Onde houver demanda, sempre haverá oferta. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que as artificiais leis penais não conseguem revogar as naturais leis da economia. Sob qualquer ângulo, a proibição é uma política falida. Quando uma política falhou tão dramaticamente por tanto tempo, não parece uma atitude muito inteligente continuar a insistir nessa mesma política. Mas, certamente é hora de buscar novas formas de tratar a questão. Mas a proibição não é apenas uma política falida. É muito pior do que simplesmente ser ineficiente. A proibição acrescenta riscos e danos muito mais graves aos riscos e danos causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses riscos e danos provocados pela proibição é a violência, resultado lógico de uma política baseada na guerra. Não são as drogas que causam violência. O que causa violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessa e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters trocavam tiros nas ruas, enfrentando a polícia, se matando na disputa do controle sobre o lucrativo mercado do álcool tornado ilícito, cobrando dívidas, atingindo inocentes pegos no fogo cruzado. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool, na produção e no comércio do tabaco. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia. A diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas porque o mercado é ilegal. É a ilegalidade que cria e coloca no mercado empresas criminalizadas que se valem de armas não apenas para enfrentar a repressão.
As armas se fazem necessárias também em razão da ausência de regulamentação e da consequente impossibilidade de acesso aos meios legais de resolução de conflitos. Estudos apontam que o aumento da repressão acaba por aumentar também a violência, especialmente homicídios. Sem dúvida, a guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. No México, por exemplo, a partir de dezembro de 2006, com a posse do presidente Felipe Calderón, a guerra às drogas foi intensificada, inclusive com a utilização das Forças Armadas na repressão aos chamados cartéis. Desde então, as estimativas são de 60 a 70 mil mortes relacionadas à proibição. A taxa de homicídios dolosos no México, no período de 2000 a 2006, se mantinha em torno de 9 a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Após uma queda no ano seguinte, 2007, esse índice começou a subir, chegando em 2009 a 17,7, em 2011 a 23,7 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de homicídios é ainda superior ao do México. São aproximadamente 26 homicídios por 100 mil habitantes. Grande parte desses homicídios está relacionada aos conflitos estabelecidos nas disputas pelo mercado ilegal. Grande parte desses homicídios está relacionada à nociva e sanguinária política baseada na guerra. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos anos, uma média de 20% dos homicídios dolosos, ou seja, 1 em cada 5, tem sido resultado de execuções sumárias em operações policiais de combate ao comércio varejista das drogas nas favelas. Os policiais brasileiros são autorizados formal ou informalmente e mesmo estimulados a praticar a violência contra os inimigos personificados nos vendedores de drogas das favelas. Certamente, quem atua em uma guerra, quem deve combater o inimigo, deve eliminá-lo. Não há como se espantar com a violência policial. Do outro lado, os ditos inimigos desempenham esse único papel que lhes foi reservado. Matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde trabalham. Como já mencionado, as drogas tornadas ilícitas foram e são usadas por milhões de pessoas em todo o mundo. A intervenção do sistema penal em um mercado que responde a uma demanda de tão grandes proporções traz mais uma consequência inevitável, ou seja, a corrupção. A amplitude do mercado ilegal faz da produção e do comércio das drogas tornadas ilícitas a principal oportunidade de lucro vindo de negócios ilícitos e, consequentemente, o maior incentivo à corrupção de agentes estatais. São bilhões de dólares em circulação. A Organização das Nações Unidas estimou o valor desse mercado em 320 bilhões no ano de 2003, valor que, naturalmente, passados 10 anos, é ainda mais alto. Assim como a violência, a corrupção também é um acompanhante necessário das atividades econômicas que se realizam nesse mercado posto na ilegalidade. Vulneráveis à corrupção e, além disso, colocados no fronte da repressão equiparada à guerra, policiais se expõem cada vez mais a práticas ilegais e violentas e a sistemáticas violações de direitos humanos. Como aponta o inspetor Francisco Chau, porta-voz da LIP e integrante da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, essa guerra, mais do que a nossa força laborativa, sacrificada em investigações ou operações policiais, mais do que o risco de vida, mais do que as vidas dos que tombaram pelo caminho, está deturpando nossos princípios e valores mais elementares. De fato, a missão original da polícia de promover a paz e a harmonia se perde e a sua imagem se deteriora. Naturalmente, os policiais não são nem os únicos corrompidos, nem os principais responsáveis pela violência produzida pelo sistema penal na guerra às drogas. Mas são eles os preferencialmente alcançados por um estigma semelhante ao que recai sobre os selecionados para cumprir o aparentemente oposto papel do criminoso. Juízes, como vocês, promotores, políticos, legisladores, integrantes das camadas privilegiadas da população, se veem, são vistos como superiores, respeitáveis, por isso, com raríssimas exceções, sendo praticamente intocáveis. A proibição da produção, do comércio e do consumo das drogas tornadas ilícitas foi instituída sob o pretexto de proteção à saúde. No entanto, é a própria proibição que, paradoxalmente, adiciona maiores riscos e danos a essa mesma saúde que enganosamente anuncia pretender proteger.
Com a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde. Com a proibição, o Estado acaba por entregar o próspero mercado das drogas tornadas ilícitas a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades. A ilegalidade significa exatamente a falta de qualquer controle sobre o supostamente indesejado mercado. São esses criminalizados agentes, os ditos traficantes, que vão decidir quais as drogas que serão fornecidas, qual o seu potencial tóxico, com que substâncias serão misturadas, qual será o seu preço, a quem serão vendidas e onde serão vendidas. No mercado ilegal não há controle de qualidade dos produtos comercializados, o que aumenta as possibilidades de adulteração, de impureza e desconhecimento do potencial tóxico das drogas proibidas. Overdoses acontecem, na maior parte dos casos, em razão do desconhecimento daquilo que está sendo consumido. A ilegalidade cria a necessidade de aproveitamento imediato de circunstâncias que permitam um consumo que não seja descoberto, o que acaba por se tornar um caldo de cultura para o consumo descuidado e não higiênico, cujas consequências aparecem de forma dramática na difusão de doenças transmissíveis, como a AIDS e a hepatite. Com a proibição, as drogas tornadas ilícitas são apresentadas como um mal em si mesmas, sem se levar em conta as diferentes formas em que pode se dar o seu consumo. Fazem-se campanhas aterrorizadoras, seguidas de imagens de degradação de pessoas apresentadas como se representasse a totalidade do universo de consumidores, quando a própria ONU reconhece que apenas 10% a 13% dos que consomem drogas se tornam usuários problemáticos, sofrendo de dependência ou de outras doenças relacionadas àquelas substâncias. A falta de credibilidade desse discurso aterrorizador acaba por levar à desconsideração de quaisquer recomendações ou advertências seriamente feitas sobre riscos e danos à saúde que realmente podem advir de um consumo excessivo, descuidado ou descontrolado, não só das drogas tornadas ilícitas, como também de todas as substâncias psicoativas ou mesmo dos mais diversos produtos alimentícios. A proibição sugere a ocultação, assim dificultando o diálogo, a busca de esclarecimentos e informações, especialmente entre adolescentes e seus familiares ou educadores. Além disso, a artificial distinção entre drogas lícitas e ilícitas, concentrando sobre estas últimas os medos e os perigos anunciados, costuma conduzir a total despreocupação familiar e pedagógica com o eventual abuso das primeiras. Por outro lado, a ideia de estar fazendo algo proibido, o apelo desafiador daquilo que é ilegal e o lado aparentemente glamouroso da marginalização podem se tornar um incentivo no que diz respeito às buscas, descobertas e desejos que caracterizam a adolescência, faixa etária em que as sensações provocadas pelas drogas costumam exercer especial e natural atração, em que os controles internos são menos atuantes. A proibição ainda dificulta a assistência e o tratamento eventualmente necessários, como mencionou o Ferrani, seja ao impor tratamentos compulsórios, que, além de reconhecidamente ineficazes, violam direitos fundamentais, seja por inibir a sua busca voluntária, que pressupõe a revelação da prática de uma conduta tida como ilícita. Muitas vezes, essa inibição tem trágicas consequências, como em episódios de overdose, em que o medo daquela revelação paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato. A proibição ainda impõe obstáculos até mesmo ao livre emprego das drogas tornadas ilícitas com fins terapêuticos, como no uso da maconha para aliviar dores, náuseas e perda de apetite em pacientes com AIDS ou sob tratamento quimioterápico. Ainda com reflexo no campo da saúde, devem ser mencionados os danos ambientais provocados pela repressão, seja diretamente com a erradicação manual das plantas proibidas e, ainda pior, com as fumigações aéreas de herbicidas sobre áreas cultivadas, como ocorreu na região andina, especialmente com o Plano Colômbia, seja indiretamente na medida em que a erradicação manual ou química não só provoca o desflorestamento das áreas atingidas, como as multiplica, levando os produtores a desflorestar novas áreas para o cultivo, geralmente em ecossistemas ainda mais frágeis. Além disso, como acontece na comercialização, também no que se refere à produção, a clandestinidade provocada pela proibição impede qualquer controle ou regulação,
o que naturalmente eleva os riscos e os danos ambientais. Pense, por exemplo, no despejo no solo ou em rios de resíduos tóxicos resultantes de processamento químico das plantas colhidas. Agindo na ilegalidade, produtores das substâncias proibidas, além de terem de evitar maior exposição à repressão, não estão submetidos a quaisquer restrições, despejando os resíduos tóxicos nos lugares que lhes forem mais convenientes, sem qualquer atenção para com o ambiente. Essa proibição às drogas tornadas ilícitas é imposta nas vigentes convenções da Organização das Nações Unidas, que dão as diretrizes para a formulação das leis internas sobre esse tema nos mais diversos estados nacionais. Essas convenções internacionais e leis nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, contrariam diversos princípios garantidores consagrados nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. A proibição se baseia na distinção arbitrariamente feita entre as substâncias psicoativas que foram tornadas ilícitas, como, por exemplo, a maconha, a cocaína ou a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem lícitas, como, por exemplo, o álcool, o tabaco ou a cafeína. Não há qualquer peculiaridade ou qualquer diferença de essência entre umas e outras. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas. Seus efeitos mais ou menos danosos dependem muito mais da forma como quem as usa se relaciona com elas do que de sua própria composição. Uma droga mais potente consumida com moderação pode ter efeitos menos danosos do que uma droga menos potente consumida abusivamente. Mas ainda que se quisesse levar em conta tão somente o maior ou menor potencial danoso de cada droga em si mesma, isto é, os seus efeitos primários, a arbitrariedade da diferenciação persistiria, pois algumas drogas lícitas são potencialmente mais danosas em sua própria composição do que algumas drogas tornadas ilícitas. Uma conduta só pode ser proibida se for capaz de causar dano ou perigo concreto de dano a um bem jurídico de um terceiro, isto é, quando impede a possibilidade desse terceiro, titular do bem jurídico, usar ou se servir, isto é, dispor do objeto concreto relacionado ao bem jurídico. Quando não traz um risco concreto, direto e imediato para terceiros, como é o caso da posse para uso pessoal de drogas ilícitas, ou quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, como acontece na venda de drogas ilícitas para um adulto que quer comprá-las, o Estado não está autorizado a intervir. Leis que desprezam o consentimento do titular do bem jurídico e criminalizam a conduta de quem age de acordo com a sua vontade, ilegitimamente criam um mecanismo destinado a indiretamente impedir que aquele titular do bem jurídico exerça o seu direito de dele dispor. No caso das drogas tornadas ilícitas, de dispor da sua própria saúde. Em uma democracia, o Estado não pode tolerar a liberdade dos indivíduos sob o pretexto de pretender protegê-los. Ninguém pode ser coagido a ser protegido contra a sua própria vontade. Intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo, que é o seu titular, contrariam a própria essência da democracia, contrariam a própria ideia do que é democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. O Estado democrático não está autorizado a substituir o indivíduo nas decisões que dizem respeito apenas a ele mesmo. Ao indivíduo há de ser garantida a liberdade de decidir, mesmo se da sua decisão possa resultar uma perda ou um dano para si mesmo. O princípio da legalidade, o princípio das liberdades iguais submetem todo o poder estatal ao império da lei e asseguram a liberdade individual como regra geral, situando quaisquer proibições e restrições no campo da exceção e condicionando a sua validade ao objetivo de assegurar o igualmente livre exercício de direitos de terceiros. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer tudo o que bem quiser. Essa afirmação reproduz o conteúdo do princípio das liberdades iguais e é uma conquista histórica da humanidade que não pode ser esquecida. É uma conquista proclamada nos ideais das revoluções francesa e americana do século XVIII. No artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789,
já se afirmava que a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudica terceiros. Violações a normas garantidoras de direitos fundamentais estão, assim, na base da proibição e se aprofundam à medida que cresce o tom repressor, multiplicando-se as regras das convenções internacionais e das leis internas, que, ao estabelecer maior rigor penal e processual contra condutas relacionadas a drogas, como a nossa Lei 11.343 e os dispositivos mencionados pelo Verani, reiteram e ampliam o desrespeito a princípios inscritos nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. A opção por uma política de guerra às drogas já demonstra a incompatibilidade da proibição com os direitos humanos. A guerra às drogas não é propriamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas, os produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas. A proibição e sua guerra são totalmente incompatíveis com os direitos humanos. A proibição é violadora do princípio da isonomia, do princípio das liberdades iguais, do princípio da legalidade e de tantos outros princípios garantidores de direitos fundamentais. A proibição causadora de violência, de morte, de prisões, de doenças. Essa proibição não se harmoniza com a ideia de direitos humanos. São conceitos incongruentes. Aliás, guerras e direitos humanos não são mesmo compatíveis em nenhuma circunstância. Essa guerra às drogas é uma guerra contra os produtores, comerciantes e consumidores dessas arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da guerra às drogas são os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Os inimigos nessa guerra são os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder. Na guerra às drogas norte-americana, o alvo preferencial é bastante claro. Após a declaração de guerra no começo dos anos 1970, o número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas aumentou em mais de 2.000%. Em 2 décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões. Os Estados Unidos têm hoje a maior população carcerária do mundo. Mas nos cárceres americanos, sua população não está representada de maneira uniforme. Os índices de prisões de afro-americanos são muito superiores aos índices de prisões de brancos, em gritante desproporcionalidade com a sua presença na população como um todo. Negros são 10 vezes mais suscetíveis de serem abordados, revistados e detidos do que os brancos. Os negros formam 13,5% da população dos Estados Unidos, mas 37% dos que são detidos por violações à lei de drogas são negros, mais de 42% dos que estão em prisões federais e quase 60% dos que estão em prisões estaduais por violações à lei de drogas são negros. A taxa de encarceramento dos Estados Unidos é de 716 presos por 100 mil habitantes, mas quando se consideram apenas os homens afro-americanos, essa taxa de encarceramento sobe para cerca de 4.700 presos por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, na África do Sul, em 1993, na época do Apartheid, eram 815 por 100 mil habitantes os homens negros sul-africanos nas prisões. Esse encarceramento massivo de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país. Perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. Como aponta Jack Cole, policial norte-americano aposentado e presidente da LIP, para se encontrar uma política mais racista nos Estados Unidos do que a implementada com a guerra às drogas, ter-se-ia que voltar ao período da escravidão. Michelle Alexander, na sua marcante obra The New Jim Crow, ressalta que, como nas épocas da escravidão e da segregação racial, o encarceramento massivo funciona como um sistema de leis, políticas, costumes e instituições que atuam para assegurar o status subordinado de um grupo definido fundamentalmente pela cor da pele. Diz ela que seria difícil imaginar que os Estados Unidos tivessem declarado uma guerra contra violadores de leis de drogas se o inimigo tivesse sido definido na imaginação popular como branco. Diz ela que foi o discurso da mídia e dos políticos, associando negros a crimes,
que tornou possível a guerra às drogas e a repentina e massiva expansão do sistema prisional norte-americano. Como ela fala, brancos criminosos por drogas seriam um dano colateral na guerra às drogas, porque atingidos por uma guerra declarada tendo em mente os negros. O racismo, a discriminação, os preconceitos têm orientado as políticas antidrogas desde o seu início. As campanhas do início do século XX, que resultaram na proibição, explicitamente vinculavam o uso das substâncias que acabaram proibidas a grupos sociais tidos como diferentes e, por isso, perigosos. Nos Estados Unidos, o ópio foi associado aos imigrantes chineses, a cocaína aos negros e a maconha aos imigrantes mexicanos. Essa associação entre determinadas drogas e grupos de pessoas consideradas perigosas, ou seja, os inimigos da guerra às drogas, serviu e continua servindo para aprofundar o controle penal sobre os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder. O Brasil tem hoje, em números absolutos, a quarta maior população carcerária do mundo. Em dezembro de 2012, já eram mais de 500 mil presos, 548.003, correspondendo a 287 presos por 100 mil habitantes. Em 1995, essa proporção era de 92 por 100 mil habitantes. Acusados e condenados por tráfico, que em dezembro de 2005, a partir de quando começaram a ser fornecidos dados relacionando o número de presos com as espécies de crimes, eram 9,1% do total dos presos brasileiros. Em dezembro de 2012, chegava a 26,9%. Entre as mulheres, essa proporção alcança praticamente metade das presas. O alvo preferencial da guerra às drogas brasileira também é bastante claro. Os mortos e presos nessa guerra, ou seja, os inimigos, são os traficantes das favelas e aqueles que, pobres, não brancos, marginalizados, desprovidos de poder, a eles se assemelham. Levantamento sobre prisões em flagrante por tráfico de drogas no Rio de Janeiro não deixa dúvida quanto a isso. Essas prisões sistematicamente se concentram em bairros mais pobres da cidade. Nas delegacias de bairros ricos, como Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, os registros de prisões em flagrante por tráfico são 1 ou 2 por ano, às vezes até mesmo nenhum. Sistematicamente, predominando nos bairros pobres, os maiores números de prisões em flagrante por tráfico registram-se na delegacia de Bangu, bairro onde estão concentrados os presídios cariocas, o que também constitui mais uma demonstração da inutilidade da proibição. Ao mesmo tempo em que prende os vendedores dos varejos das favelas, o sistema penal potencializa o tráfico. E essa é uma das explicações para o grande número de mulheres presas por tráfico, que a maioria é presa levando droga para os seus companheiros presos. Daí os tanto flagrantes feitos em Bangu. O manifestamente ilegítimo recolhimento e internação forçada de pessoas em situação de rua que vem se desenvolvendo no Brasil, especialmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, sob o pretexto de livrá-las do crack, é mais uma expressiva demonstração de quem são os inimigos na versão brasileira da guerra às drogas. A mídia e políticos dos mais variados matizes têm estimulado esse pânico do crack, que é uma cópia perfeita da histeria sobre a mesma substância que dominou a cena nos Estados Unidos de 1986 a 1992. A consequência nos Estados Unidos foi a introdução na legislação norte-americana de penas mais rigorosas para crimes relacionados ao crack, que se constituiu em fator significativo para o aumento da mencionada disparidade racial no encarceramento massivo registrado naquele país. Naturalmente, o problema mais grave da maior parte dos usuários de crack no Brasil não é o crack em si mesmo. O problema mais grave está, sim, nas suas precárias condições de vida, na privação de direitos básicos, na miséria. Vítimas da história brasileira de desigualdade, pobreza e exclusão, sem escolas, sem lazer, sem moradia, perambulando pelas ruas sem destino, por falta de quem os trate com respeito e dignidade, o seu sofrimento é agravado pela guerra às drogas. Os executores da política proibicionista, ilegitimamente tratando-os como criminosos, submetem-nos à humilhação, à perseguição e ao recolhimento a instituições em tudo semelhantes a prisões, acrescentando às suas miseráveis e traumáticas condições de vida a violência da privação da sua liberdade, em manifesta violação a dispositivos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. É preciso pôr fim a essa falida e danosa política
que, além de não funcionar na sua inviável pretensão de salvar as pessoas de si mesmas e construir um inviável mundo sem drogas, produz demasiada violência, demasiadas mortes, demasiadas prisões, demasiadas doenças, demasiada corrupção. É preciso legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, para assim pôr fim à violência e à corrupção provocadas pela proibição, para assim afastar medidas repressivas violadoras de direitos fundamentais, para assim efetivamente acabar com o tráfico, para assim verdadeiramente proteger a saúde. Legalizar não significa permissividade ou liberação geral, como insinuam os enganosos discursos dos partidários da fracassada e danosa proibição. Ao contrário, a legalização significa o fim do mercado clandestino e, assim, o começo de um sistema de regulação de todas as drogas. Legalizar significa exatamente regular e controlar, o que hoje não acontece, pois um mercado ilegal é necessariamente desregulado e descontrolado. Legalizar significa devolver ao Estado o poder de regular, limitar, controlar e fiscalizar a produção, o comércio e o consumo dessas substâncias, da mesma forma que o faz em relação às drogas já lícitas, como o álcool e o tabaco. Não basta descriminalizar a posse para uso pessoal ou legalizar apenas uma ou outra substância considerada mais leve, como a maconha. É preciso, sim, legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Como já assinalado, todas as drogas lícitas ou ilícitas são potencialmente perigosas e viciantes. Os seus efeitos mais ou menos danosos dependem em grande parte da forma como quem as usa se relaciona com elas. Como há muito tempo já mostrou Claude Olivenstein, o problema da droga não existe em si, mas é o resultado do encontro de um produto, uma personalidade e um modelo sociocultural. Mas certamente há drogas mais e menos potentes, e assim mais ou menos perigosas. Quanto mais perigosa uma droga, maiores razões para que seja legalizada, pois não se pode controlar ou regular algo que é ilegal. É preciso que a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas venham para a luz do dia, para assim se submeterem a controle e regulação. Legalizar tampouco significa que haveria um aumento incontrolável do consumo, como insinuam os enganosos discursos dos partidários da fracassada e danosa proibição. Pesquisa realizada pelo Zogby, que é o equivalente ao Ibope nos Estados Unidos, em dezembro de 2007, registrou 99% de respostas negativas à indagação sobre se, uma vez legalizadas drogas como cocaína ou heroína, os entrevistados passariam a consumi-las. Na Holanda, onde o consumo de derivados da cannabis não é legalizado, mas é tolerado, sendo acessível nos coffee shops, o percentual dos seus consumidores entre jovens é bastante inferior ao registrado nos Estados Unidos. Vale notar que a única diminuição significativa no consumo de drogas nos últimos anos foi de uma droga legalizada, o tabaco, cujo consumo, inclusive no Brasil, se reduziu pela metade. Esse resultado foi obtido sem proibição, sem guerras, sem prisões, ninguém foi morto ou preso por produzir, vender ou usar tabaco. Ao contrário, foram instituídos muito mais eficientes programas educativos e regulações, vedação de publicidade, restrições ao consumo em lugares públicos, maior divulgação dos danos provocados pelo tabaco, além de todo um esforço de desconstrução do glamour do cigarro. Por outro lado, é preciso ter claro que a legalização não significa que todos os problemas estarão solucionados. A legalização não é nem pretende ser uma panaceia para todos os males. A necessária legalização apenas porá fim aos riscos e danos criados pela proibição, assim removendo uma grande parcela de violência, o que já significa enorme conquista para o bem-estar social e a segurança pública. Com efeito, não há como se ter guerra às drogas e segurança pública ao mesmo tempo. Preocupações verdadeiras com a segurança pública também exigem o fim da proibição. A realidade e a história demonstram que o mercado das drogas não desaparecerá, nada importando a situação de legalidade ou ilegalidade. As pessoas, especialmente os adolescentes, continuarão a usar substâncias psicoativas como fazem desde as origens da história da humanidade. Com o fim da proibição, essas pessoas, especialmente os adolescentes, estarão mais protegidas, tendo maiores possibilidades de usar essas substâncias de forma menos arriscada e mais saudável.
Da mesma forma, com o fim da proibição, não só as atividades policiais, como as atividades de todo o sistema penal poderão se desenvolver com muito maior eficiência. Né? Policiais e demais integrantes do sistema penal poderão trabalhar em circunstâncias que lhes permitam se concentrar na prevenção, investigação e esclarecimento de fatos graves de crimes com vítimas, e não crimes sem vítimas, como são esses crimes, essas condutas indevidamente criminalizadas relacionadas à produção, ao comércio e ao consumo das drogas. Enfim, eram essas as questões que eu queria trazer para fazer vocês refletirem, né, nessa necessária consideração das consequências sociais das decisões que vocês, como juízes, vão tomar. Né, e terem claro, né, que nessa aplicação da lei, que é agora a função de vocês, é fundamental que vocês exerçam o papel de garantidores dos direitos fundamentais, né, de garantidores dos direitos inscritos nas declarações internacionais e nas constituições democráticas, como a Constituição brasileira, né, e, portanto, pensarem, né, como esse papel de garantidor há de levar à necessária declaração de incidental, de inconstitucionalidade de todas as regras que criminalizam a produção, o comércio e o consumo das drogas arbitrariamente tornadas ilícitas. Obrigada.